Na aula de hoje, a gente vai ver um CRUD em PHP para gerenciar carros. A diferença do CRUD anterior, que eu já tinha mostrado para vocês, é que neste a gente vai usar como base um banco de dados em arquivo de texto. E também tem algumas diferençazinhas. Por exemplo, neste CRUD eu vou armazenar imagem também, tá? Então, essa daqui é a entidade carro, que vai fazer o intercâmbio entre um objeto dentro do meu sistema e o banco de dados. Então, eu considerei que carro aqui vai ter ID, né, o identificador, marca, modelo, ano fabricação, ano modelo e o link de uma imagem do veículo. Tá? Então, essa classe é uma classe Pojo, então só tem getters e setters, tá? Para todas essas variáveis de instância aí da minha classe carro. Ok, o banco de dados vai ser em arquivo, no caso aqui eu dei o nome de carros.txt, e os campos serão separados por esse delimitador aqui, cifrão, cerquilha, cifrão. Então aqui é o ID, marca, modelo, ano fabricação, ano modelo e o link para a foto do carro, tá? Então, na camada model, o que a gente vai ter? A gente vai ter a interface iCarro DAO, né? Interface de Data Access Object, que é o que eu posso fazer nesse carro. Então, é um CRUD, mas eu não implementei todas as funções, porque eu quis focar aqui na manipulação de arquivos, tá? Então, eu só implementei o buscar todos e o criar. Então, esse CRUD não tem uma função ou um método para atualizar ou apagar um carro, tá? Não é obrigatório implementar, porque na interface não tem essas operações. Então, quem é que vai implementar este iCarro DAO? Vai ser o carro DAO File, que vai ter a implementação. Mas para isso é necessário que tenha uma conexão com o banco de dados, que no caso é um banco de dados de arquivo de texto. Como é que a gente conecta e gerencia essa conexão? Então, aqui está o endereço do banco e aqui é a forma de abrir o banco, tá? Esse a mais significa que eu estou abrindo para leitura e para escrita, ok? Este banco de dados que está neste caminho. E também, se o banco não existir, o PHP cria na hora que eu executo este fopen, tá? Então, a variável que eu estou implementando é o padrão singleton, onde se eu já tiver uma instância, eu devolvo essa instância. Se eu não tiver, eu crio e devolvo a instância, tá? Eu só crio uma vez, então, padrão que a gente chama de singleton. Beleza. Vou fechar este arquivo, que eu não vou voltar nele. Na interface carro também eu não vou voltar nela, eu vou fechar. Eu vou mostrar agora a implementação dessa interface carro, tá? Então, a classe carro.file implementa essa interface. Então, vai implementar aqueles três métodos. Faz uso da conexão com o arquivo de texto para que seja possível buscar ou inserir novos carros no nosso arquivo de texto, tá? Então, a gente não precisa nem se preocupar como é que isso é feito. A gente dá um get conexão e atribui a variável e a partir daí passa a usar essa variável, tá bom? Então, criar carro, lembra quando a gente tinha o criar lá de postagem? A gente executava a instrução SQL, insert into, né? Aqui não. Aqui eu vou montar uma string, similar àquela string SQL que a gente fazia, só que em vez de executar uma instrução no banco de dados, eu vou simplesmente salvar no arquivo de texto, tá? Essas informações aqui, que são as informações do carro separadas por esse delimitador aqui, tá? Então, isso daqui, esse if é uma correçãozinha pelo seguinte: quando eu faço um fopen, se o arquivo não existir, ele cria. Então, se eu simplesmente escrevesse sem fazer essa verificação se é a primeira linha ou não, ele ia colocar um enter depois a linha. Um enter depois a linha, um enter depois a linha. Então, a primeira linha ia ficar em branco. Mesmo que eu colocasse ao contrário, linha e depois um enter, ia ficar sempre uma linha em branco no final. Na hora de mostrar todos os carros, ia ficar um registro sem nada, ou no início ou no final. Então, isso daqui é para fazer essa correção. Eu só vou colocar o enter antes, se não for o primeiro registro. Ou seja, se for diferente de zero, se eu já tiver alguma coisa dentro do arquivo. Quando ele é criado, o tamanho dele é zero. Então, eu vejo o tamanho. Se o tamanho for diferente de zero, é porque já existem alguns registros. Então, eu posso dar um enter e colocar a linha, né? Se for o primeiro, eu não dou esse enter. Eu só escrevo a linha, tá? Para que não fique uma linha em branco.
Beleza. O apagar não está implementado. O atualizar também não. O buscar, como é que funciona o buscar? Tá, então, lembrando que o criar ele faz um fwrite para escrever no arquivo de texto, conexão é um ponteiro para um arquivo de texto, e o buscar ele faz uma leitura no arquivo de texto, tá? Então enquanto não for fim de arquivo, F é de arquivo, F é de end of file. Enquanto não for o fim do arquivo, ele vai ficar fazendo o laço, que é o quê? Realizando um fgetS. Get é obter. O S é um string. Tá? Então, obter a linha toda, até encontrar o enter. Eu poderia usar um fgetC. Aí ele só obteria um caractere. Mas eu quero obter a linha inteira. Então, eu quero obter a linha inteira do arquivo apontado por essa variável. Depois eu explodo essa linha baseado nesse delimitador. Então, essa função explode vai retornar um array de strings. Este array de strings atribui essa variável partes. E olho, se partes de índice 0, que é a primeira parte, for igual ao ID do carro que eu estou querendo buscar, eu populo uma variável do tipo carro, um objeto do tipo carro, com os dados de todas as partes e retorno esse C, tá? No final. Mas eu só vou fazer isso se eu encontrar, porque esse buscar é para buscar um carro específico. O que busca todos é buscar todos. Então este busca pode nem encontrar nada, ele vai retornar C. Se não encontrar nada, ou seja, vai retornar nulo, né? Se ele encontrar alguma coisa, ou seja, a primeira parte da linha que ele está explodindo foi igual o ID desse objeto passado aqui para o parâmetro buscar, ele vai montar esse objeto, que é a instância da classe carro, e vai retornar ele, tá bom? Aqui, certo, com todas as partes lá. Beleza. E o outro método é o buscar todos, que é bem parecido, só que ele não faz essa verificação, né? Ele sempre monta um objeto do tipo carro e insere no array, e no final de tudo retorna este array, tá? Então eu tenho um array aqui, eu vou fazer essa verificação aqui, porque se não tiver registro nenhum e eu mandar buscar todos, ele estava vindo uma linha em branco. Então dessa forma ele só vai executar caso tenha alguma coisa lá dentro do meu arquivo. Tá? Se o arquivo tiver com tamanho zero, ele não vai executar nada, o buscar todos vai retornar um array em branco. Então, se ele não for o fim do arquivo, ele vai pegar, explodir, vai pegar a linha, né, do arquivo de texto, explodir ela baseado nesse delimitador, pegar as partes, não vai pegar todas as partes, porque o buscar todos a gente só mostra naquela tela principal onde mostra poucos campos no meu banco de dados, e vai atribuir ao objeto e vai colocar esse objeto dentro do array. Eu vou incrementar aqui para que um objeto não fique na mesma posição do array, sempre seja na posição subsequente do meu array. Tá? Então, como o buscar todos é o que vai mostrar lá na tela mostrar todos, eu não preciso de ter todas as partes do meu carro. O buscar, baseado num identificador, ele é o que executa quando a gente clica em detalhe. Então, eu tenho que realmente buscar todos os campos do registro de um carro específico, tá? Então é só isso, a implementação. Dessa forma a gente acabou a implementação da camada model, tá? A implementação da camada de controle. Antes a gente tinha um arquivo chamado rodas.php. Só que se eu tiver mais do que um CRUD no meu projeto, ficaria ruim eu colocar tudo em rotas. Então eu modifiquei aquele rotas para rotas postagem e criei agora um rotas carro, onde só tem informações relacionadas a carro, tá? Então vai ser parecido com aquele, só que tem uns detalhezinhos a mais. Então eu continuo tendo o case salvar, o apagar eu comentei porque eu não implementei, tá? O buscar detalhe continua tendo, que é o que chama buscar passando um identificador. O editar ou atualizar também não implementei e o buscar todos continua tendo, tá? Então vamos aqui entender mais ou menos como é que funciona. Na hora de clicar em salvar, que ele vai clicar quando ele estiver na tela de edição, né? No Edit View. Quando ele estiver no Edit View, ele vai clicar em salvar. Então quando ele clicar em salvar, eu tenho que chamar essa funçãozinha que antes eu não tinha, que salva arquivo. Porque agora tem uma imagem relacionada ao registro de carros. Então eu quero salvar essa imagem também no servidor. Então eu passo essa variável files, que contém as informações da imagem, para esse salva arquivo.
e também passo o ID do registro para que eu salve a foto com o nome do ID do meu registro, para que cada foto tenha um nome único no servidor e não aconteça nenhuma sobrescrita de um arquivo ou outro se tiver o mesmo nome, tá? Então o que esse salvar arquivo faz? Então eu fiz aqui algumas regrinhas, não é obrigatório, mas só para a gente ver como que a gente pode usar essas outras funções type, size e tal. Então dentro desse files, que aqui ele vai ser instanciado como data, mas é a mesma variável files do PHP, eu posso pegar o tipo, o tamanho do arquivo. Então se o tipo for JPG, tá? Ou JPEG, pode ser um dos dois, e o tamanho for menor do que 20.000, aqui é em bytes, ou seja, 20K, ele permite salvar. Caso contrário, a gente dá um alerta dizendo que a extensão ou tamanho do arquivo não é adequado e ele volta para a tela de edição. Tá? Então, se satisfazer essa condição, for JPG e menor do que 20K, ele vai mover o arquivo tem um nome temporário, tá? Esse imagem aqui é o nome do input lá na minha tela, no meu view, para eu carregar uma imagem, tá? Então eu vou ter que ter um input do tipo file, para que eu consiga carregar um arquivo. E o nome desse input é a imagem, então eu estou pegando aqui ele pelo nome, tá? Esses nomes type, size e tmpname, isso é do próprio PHP, isso a gente não muda, ok? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o arquivo, que vai estar num diretório temporário, e estou mandando salvar nesse diretório, model barra imagens carro, concatenado com o nome do arquivo que eu passei como parâmetro aqui, que é o ID concatenado com ponto, .jpg, certo? Que é isso daqui. Então, na verdade, esse salvar arquivo é para que eu salve o arquivo de foto, né, dentro do meu servidor. Depois funciona normal. Eu chamo salvar do controller, que recebe os dois aqui. Eu ainda vou mostrar como é que é o controller e depois eu redireciono para a tela index, que vai chamar o mostrar todos. Tá? Tem a função de buscar detalhe, que se o usuário clicar em detalhe, ele vai buscar um carro específico, vai startar a sessão e colocar esse carro na sessão, sob o nome da variável carro. Eu vou chamar o mostrar view, que é uma telinha que mostra todos os campos da minha entidade. Nesse caso vai mostrar até a foto também, que é uma diferença do CRUD anterior que a gente já tinha implementado. O edição eu não implementei, e o buscar todos, né, que é a tela mostrar todos, underline view, ele vai realizar a busca de tudo, né? Ler todas as linhas do meu arquivo, vai montar um array, vai colocar isso daí na seção com o nome de array carro e vai chamar o mostrar todos, que vai fazer um for each para cada item do meu array e vai montar uma linha na minha tabela, tá bom? Pronto, é basicamente isso. O rotas carro, o carro controller, né? Tem aquele salvar lá que recebe dois parâmetros, que é um pouquinho diferente do anterior. Então eu preciso deste outro parâmetro para que eu pegue, para que eu veja se aquele valor está setado, tá? Se carregou a imagem, porque não é um campo obrigatório somente o identificador. Então o usuário pode não informar uma imagem e não deveria dar erro, né? Se ele não informasse. Então aqui eu olho. Se tiver setado a imagem, então vou salvar isso daqui no banco de dados. O ID concatenado com ponto .jpg. Se ele não passou nada, eu vou salvar em branco, tá? E aqui é a mesma coisa. Como o ID sempre é obrigatório, então eu já posso passar o valor direto. Os outros campos que não são obrigatórios, eu faço esse no coalescence, né? Que é uma espécie de if ternário. Se esse campo existir, ele é salvo. Se ele não existir, é esse daqui que vai ser setado aqui. Vai ser passado para set marca. Ou este valor, caso ele não seja nulo, e caso seja nulo, este valor que está na frente do interrogação, interrogação. Tá? Aí eu chamo o criar do down, que faz lá o fwrite no meu arquivo. Tá bom? Tenho também o buscar e o buscar todos, que só faz chamar o buscar, faz a chamada ao buscar do down,
o buscar do DAO vai retornar o objeto do tipo carro para esse método e esse método vai retornar para quem chamou ele, lá do rotas. E também esse buscar todos, a mesma coisa, que vai retornar o array do down para cá, para o controller, e esse controller também vai retornar para quem chamou ele, que no caso é lá em rotas, tá? Beleza, então dessa forma a gente já termina a camada de controle. Como é que funciona a camada de controle. Salvar. E agora vamos para a camada de visão, tá? Na camada de visão, como agora temos dois CRUDs, um de postagem e um de carro, eu criei um outro arquivo e joguei na pasta anterior, chamado index.php, que permite que eu escolha qual CRUD que eu quero manipular. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, se eu clicar no botão carro, ele vai para o CRUD de carro. Se eu clicar no botão postagem, ele vai para a postagem. Então, aqui eu coloquei dois botõezinhos, tá? Que aí ele vai chamar o index da pasta correta, ou da pasta carro ou da pasta postagem. Que aí vai funcionar como já funcionava antes. Só que antes a gente só tinha postagem, agora eu incluí carro também. Então, postagem salva os dados em um banco de dados MySQL, e carro salva em arquivo, e carro tem essa questão de ter a foto, que em postagem não tinha foto. A diferença é essa. Então vamos ver agora o index de carro, né? O index de postagem a gente já viu, já sabe como é que funciona. Então o index de carro é muito parecido com aquele index que a gente tinha de postagem. Eu tenho no onload o método buscar todos, né? A chamada é uma função buscar todos em JavaScript, está dentro desse script.js. Então eu vou setar aí um dado nesse, na verdade, eu vou setar uma ação, né? Neste campo, um valor para ação, e vou submeter o formulário. Esse formulário, cujo identificador é form e que está redirecionando para rotas carro.php, tá? Eu vou fazer isso. Então, vamos ver o JavaScript, né, do buscar todos. O que, que ele faz? Então, o JavaScript do buscar todos, ele faz isso. Ele seta a ação buscar todos e submete o formulário. Então, como eu não tenho todas as funcionalidades no meu CRUD, eu não tenho apagar e não tenho atualizar, eu comentei os códigos referentes a eles porque não há implementação. Só tem o código referente ao buscar e buscar todos, tá? O editar eu não tenho e nem o apagar. Então no buscar eu seto o valor na ação de buscar detalhe. E no buscar todos eu chamo buscar todos. Só isso. Ok? No buscar detalhe eu preciso de um identificador para eu buscar. Então eu também seto o campo ID e submeto o formulário. No buscar todos, como eu vou pegar todos, então eu não preciso de um ID. Quando eu for implementar o editar e o apagar, eu preciso de um ID também. Então eu vou ter que setar esse campo ID. Porque eu tenho que apagar um registro específico ou editar um registro específico, tá? Beleza. Fechamos o JavaScript. Então o index aqui é tranquilo. Ele só faz isso, seta uma ação e submete para rotas carro, que de acordo com o valor da ação vai realizar um conjunto de operações, que nesse primeiro momento, o buscar todos, ele vai entrar lá, vai setar a ação buscar todos, que vai entrar no switch case, que faz um buscar todos do controller, que chama o buscar todos do down e retorna aquele array de carros que vai ser mostrado aqui em mostrar todos underline view, tá? Então aqui eu tenho um for, beleza? Eu tenho um for each, que eu vou iterar o array de carros que eu recebi, que está na seção. Então eu deserializo esse array da seção, atribuo a variável array e itero ela de forma a preencher linhas de uma tabela com os dados. Aí de marca modelo, como é o que mostrar todos, não tem todos os campos do banco, eu só tenho esses três campos que eu retornei. Antes a gente tinha três botõezinhos em ações, né? Mas aqui eu comentei, as duas linhas são comentadas, só tem o botão de detalhe. O botão de apagar e o de editar não está implementado, tá? Só tem o de detalhe, os outros dois estão apagados. Ok? Inclusive, pronto. Vamos ver aqui agora. A mesma coisa, né? Aqui o usuário, se ele clicar em detalhe, ele vai chamar a função JavaScript buscar passando o ID do carro, que vai chamar lá e vai chamar o buscar
do controller, que vai chamar o buscar do down e vai retornar um carro específico, tá? E quando ele retornar um carro específico, o rotas vai chamar esse mostrar view. Pronto. Esse mostrar view, muito parecido com o mostrar view do postagem, a diferença é que aqui agora tem uma imagem. Então, eu recebi um carro, está na minha seção carro. Eu não preciso fazer um laço porque é um único objeto, tá? Então eu vou preencher os campos da tabela com os dados desse objeto. E aqui agora, lá no banco eu tenho salvo a URL de uma imagem, tá? Então, em vez de eu escrever aqui a URL direto, igual eu estou escrevendo os demais dados, eu coloco isso como o CRC de uma tag image, de uma tag IMG, que dessa forma ele vai substituir o fonte da imagem e vai colocar a imagem do carro mesmo, tá? Que está salvo no banco de dados, ele vai colocar como a fonte da imagem neste campo da tabela, no último campo da tabela, tá? Então vai mostrar a imagem que está salva, tá? O index já vimos e o edit view, que tem todos os campos, né? Que permite a criação ou edição, só que nós não implementamos a edição, de um novo carro, tá? Então, como não implementamos a edição, essa parte aqui que é relacionada à edição, que vai lá e busca um carro, seta na seção e depois preenche os campos com ele para que a gente possa editar, não está implementado. Então a gente só abre em branco mesmo, como só permite criar. Então os campos são muito parecidos. Renavan eu vou colocar como number o tipo, para permitir só números. Então Renavan é o identificador, é o campo ID. Tá? Então diferente de postagem, que o ID era gerado pelo sistema de gerenciamento do banco de dados, é que a gente está fornecendo o ID. A gente pede ao usuário que forneça o ID, que é o Renavan do carro. Eu coloquei aqui um asteriscozinho e a cor vermelha para mostrar que ele é um campo essencial. Os outros campos normais, do tipo textual, né, a marca e o modelo. Ano fabricação no modelo do tipo numérico. Isso aqui já tem suporte no HTML5. E a diferença aqui é esse campo imagem aqui, ó, que ele carrega um arquivo. É um input do tipo file. Tá? E o nome dele é imagem, por isso que a gente pegava aquela imagem lá no rotas. Files, cifrão, underline, files. E o primeiro campo era imagem, que é o nome deste input. Se o nome desse input fosse foto, lá seria foto. Aí o segundo parâmetro que tem lá, pode ser size, type, tmp, name, aquele é fixo do PHP, mas o primeiro é esse nome do objeto aqui na minha página HTML. Pronto, o botãozinho salvar e cancelar. Somente isso. Não tem segredo, tá? Vamos ver agora como é que... Vamos ver agora a execução do programinha. Então, aqui a gente tem a telinha, que é o index.html, o index.php. Então, se eu clicar em carro, ele vai para o CRUD de carro. Se eu clicar em postagem, ele vai para o CRUD de postagem. Tá? Vou clicar no CRUD de carro. Tá? Então, antes a gente tinha três ações, que era apagar, editar e detalhe. Agora a gente só tem detalhe, porque eu só mostro as três, só poucas informações básicas. Se eu quiser ver maiores informações, eu clico em detalhe. Aí eu vejo todas as informações relacionadas ao carro específico. Observe que agora tem a imagenzinha do carro, ó. Voltar, detalhe, voltar. Eu vou cadastrar agora um novo carro. Clicar aqui em novo carro. Então aqui, na verdade, ele carregou index, view, só que ele redireciona automaticamente para mostrar todos. Olha lá, ó, index view. Opa, index view não, é só index. O index chama mostrar todos e busca todos os dados do banco de dados, que no nosso caso é um arquivo. Tá? O botãozinho detalhe, que busca um carro específico, as informações de um carro específico, e aqui o novo carro que vai para Edit View, tá? Onde permite eu cadastrar um novo carro. Vou cadastrar o carro 666666. Vou chamar aqui de Kia Sorento. Vou colocar o ano aqui 2018, 2019, tá? E vou escolher a imagem aqui, ó, o arquivo de imagem, aquele
input do tipo file, vou escolher um carro. Observe que o nome da imagem é carro.jpg, mas na hora que vai salvar com o renavan.jpg. Salvar. Então este 666 já apareceu aqui na lista, ó. E a imagenzinha do carro também. Ok? Vou mostrar aqui o banco de dados e como estão organizados os arquivos. Então eu tenho as pastas, né? View, Model, Entities e Controller. Eu já mostrei esses arquivos para vocês. Model, aqui é o banco de dados. View, os arquivos. Carro e postagem, carro que a gente está trabalhando agora, que são os arquivos relacionados a carro, aqui o JavaScript. E controle. Eu tenho carro, controle, postagem, controle, rotas carro e rotas postagem. E as imagens dos carros ficam guardadas dentro dessa pasta aqui, ó. Imagens carros, que está a imagem dos carros. Ai, meu Deus. O carro que eu tinha acabado de salvar não estava aparecendo aqui, eu dei F5, aí apareceu aqui. Então aqui é a pasta onde ficam as imagens e no banco de dados, na verdade só tem o link para a imagem. Então na hora que a gente vai carregar os dados na nossa página web, a gente vai usar esse link no fonte de um objeto do tipo img, em HTML. Agora esse é o banco de dados com o registro salvo. Claro que eu não estou fazendo o tratamento. Se o usuário entrar, por exemplo, no nome da marca ou do modelo com esse delimitador aqui, vai dar um problema. Então eu poderia fazer um parser na string antes de eu salvá-la e antes de eu lê-la para que eu corrija esse tipo de problema. A gente pode, por exemplo, duplicar todas as vezes que a gente encontrar isso daqui dentro do texto, para ele saber que aquilo ali faz parte de um texto e não é um delimitador de mudança de registro.